Meus amigos, quero nesse momento externar a vocês a minha gratidão pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com irmãos e amigos tão queridos ao nosso coração. Essa nossa fala, ela traz os elementos daquilo que tem sido a nossa vivência diária ao longo de muitos anos, que é estudar e compreender o processo de unificação do nosso movimento espírita e como promover a união entre almas diferentes, com sonhos, ideais e aspirações, que têm nascente nas suas histórias de vida, nas suas experiências, enfim. Temos uma gratidão imensa porque a rede do movimento espírita, lançada sobre a humanidade, nos recolheu e nos fez apreciarmos esse trabalho coletivo que nos auxilia a desenvolver elementos educativos de profundidade, superando as nossas dificuldades, fazendo com que avaliemos os nossos inumeráveis equívocos e possamos construir virtudes que sejam salutares primeiramente para nós e depois para com aqueles que convivem conosco. O Espiritismo é verdadeiramente o consolador prometido por Jesus. Essa doutrina que nos ensina a pensar, que nos promove o sentimento e que nos estimula a ação caritativa de acordo com esses princípios que nós vamos aprendendo, conhecendo. Allan Kardec, quando editou o Livro dos Espíritos em 1857, ele já coloca na sua introdução, lá no item 4, todos os princípios desta magnífica doutrina. Então, nós espíritas, nós temos um compromisso com o estudo desses princípios. Nós precisamos construir o conhecimento para que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações se compatibilizem com estes princípios. Porque a questão de conhecermos o Espiritismo não é tão somente uma questão de intelectualidade, mas ela é uma questão ligada à nossa missão, a missão dos espíritas. Todos nós que renascemos temos um propósito existencial. E nas fileiras espíritas, nos tornamos trabalhadores espíritas. Muitos de nós já nascemos em lar espírita, outros como eu, fomos atraídos depois pelo magnetismo deste grande movimento e desta proposta para a humanidade. Nós temos então que sedimentar a partir do conhecimento espírita o trabalho de união e de unificação dos espíritas. Erasto vai nos detalhar muito bem a missão que nós espíritas temos. Sei que nós já lemos muitas vezes isto, mas sempre é oportuno conversarmos e refletirmos. Diz o venerando espírito que nós devemos ir e pregar a palavra divina. Ele diz exatamente nesses termos: ide e pregai a palavra divina. Como que nós vamos pregar? Ele também orienta: pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos,
a mansidão aos tiranos domésticos como aos déspotas. Vejam que ele está nos propondo uma tarefa de antagonistas ao vício. Ou seja, não é uma tarefa fácil. É como se nós olhássemos uma grande onda vindo na nossa direção e tivéssemos que ter musculatura, coragem, força, fé suficiente para vencê-la. Então, só este primeiro parágrafo desta lição, Missão dos Espíritas, que está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, já nos dá a dimensão do esforço meritório que é cumprir a missão dos Espíritas. Porque vejam bem, pregar o desinteresse aos avaros. A gente sabe o que é um avarento? Talvez alguns de nós, ou muitos, já tenhamos convivido com um, para quem os bens materiais, o dinheiro, é o único valor, capaz de se sobrepor até mesmo ao valor da vida. E a essas pessoas que nós precisamos pregar o desinteresse. E o pregar aqui não é apenas a fala, é muito mais o exemplo. Então, exemplificar, viver este exemplo. Eu vou propor a vocês um exercício prático disso. Quantos de nós já trabalhamos no serviço público ou ainda trabalhamos? E, lamentavelmente, em muitos lugares mesmo da função pública, a corrupção é endêmica. A corrupção é uma normose, é uma patologia da normalidade. Então, muitas vezes nós vamos receber oferta de propina, de vantagem, de privilégio. Isso às vezes vem dos próprios chefes, ou então vem dos nossos usuários do serviço. E às vezes são coisas simples. É tirar um processo da fila, é fechar os olhos para alguma impropriedade, para alguma ilegalidade em algum processo seletivo, em algum processo licitatório, muito comum isto. Este é o momento em que nós temos que pregar o desinteresse aos avaros e dizer: não, eu não faço isso. Porque os valores materiais, para mim, não podem e não vêm antes dos valores morais. É um esforço? É. A força que se tem que fazer vai depender da convicção daquele que tem que fazer esse esforço. Para alguns, isso já está sedimentado. Para outros, ainda em construção. Para outros, ainda muito no início. Mas todos nós, ao tomarmos contato com os princípios espíritas, ao sabermos que existe uma lei magna que rege o universo e que essa lei é justa, é misericordiosa, é boa, mas é justa, que a alma sobrevive, que existe uma lei de causa e efeito, que nos trará esperanças e consolações, ou que nos responsabilizará pelos nossos equívocos, não há como, diante dos avaros, não pregarmos o desinteresse. E Erasto também diz que nós devemos pregar a abstinência aos dissolutos.
Aqui é uma questão do abuso em todos os campos. A abstinência da sensualidade, a abstinência de todos os vícios, dos mais simples, o álcool, o fumo, aqueles mais graves, a maledicência, o adultério em todas as suas formas. A vida do espírita precisa se pautar por esta abstinência. Nós precisamos fazer uso de tudo aquilo que a providência divina nos disponibilizou para progredirmos. Mas o abuso não. O abuso vai nos comprometer seriamente frente aos desígnios da lei divina. Então, abstinência nos vícios. O nosso exemplo, estamos em algum lugar, existe uma roda de pessoas falando mal das autoridades constituídas, falando mal do presidente do centro espírita, falando mal dos vizinhos, falando mal, enfim. Abstinência. Se nos perguntarem, procuremos trazer uma conversação edificante, chamar-nos atenção para outro ponto, ou, em último caso, quando não pudermos vencer a onda, nos retiremos para não nos comprometermos. O álcool, mas eu bebo socialmente. A própria medicina já diz hoje, os pesquisadores, que não existe beber socialmente. Qualquer gota de álcool é nociva. É nociva ao organismo físico e nós espíritas sabemos que ela é nociva ao perispírito, porque a desencarnação não nos priva do condicionamento da dependência aos alcoólicos. Morremos e renascemos com graves problemas respiratórios em decorrência do abuso, do uso do fumo, da nicotina, dos elementos do cigarro. Então, o nosso exemplo, buscarmos nos subtrair a esses imperativos, porque isto é pregar a palavra divina. A palavra divina é aquela que nos conduz à felicidade. E nós verificamos o quanto de infelicidade a perversão, os vícios, a violência tem causado no mundo tanto sofrimento. E por vezes a gente almoça num domingo, consome álcool e diz assim, não, mas eu não sou responsável por essa violência no trânsito. Por que as empresas que vendem álcool, elas continuam se mantendo, tendo lucros extraordinários e nutrindo aqueles que bebem e matam pessoas e desrespeitam pessoas? Precisamos pensar que homem nenhum é uma ilha, como diz o poeta. Nós somos um elo na cadeia universal e tudo aquilo que a gente faz alimenta ações. Então essa é a pregação que está na missão dos espíritas. A mansidão aos tiranos domésticos como aos déspotas. Mansidão. Eis um desafio dos nossos tempos. Como nós estamos odiando, como nós estamos raivosos, como nós estamos agressivos. Há um livro do professor Cícero Marcos Teixeira, ao qual o nosso querido Vinícius Lousada fez uma bela de uma live há poucos dias,
e que está à disposição lá no canal Educação e Espiritualidade. E ele falava sobre os conceitos trazidos nesta obra, psicosfera. O que é a psicosfera, se não a emanação daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu falo, daquilo que eu faço. Eu crio ao redor de mim uma atmosfera peculiar. E essa atmosfera, ela vai servir como alguma coisa que imanta, tranquiliza, faz bem às pessoas ou que repele, que afasta, que faz mal àqueles que convivem comigo. Mas isso não é tudo. A minha psicosfera, a minha atmosfera psicológica, espiritual, ela concorre para a psicosfera do mundo. Então, são abençoados esses momentos de pandemia, de recolhimento, em que nós estamos vendo uma quantidade imensa de lives falando de espiritismo, de palestras falando do espiritismo, das irradiações online. Daqui a pouco estaremos iniciando o atendimento fraterno, chegando a todos os cantos do mundo. Porque são momentos em que nós vamos depurando a atmosfera espiritual do mundo, porque ela está deveras complicada. Eu vou usar um termo que talvez cause impacto, mas eu vou usá-lo. Nós estamos vomitando nas redes sociais absurdos. Muitos companheiros dizem assim: e fulano se diz espírita e fala isto. Não é de causar estranheza, meus amigos. Allan Kardec disse que nós teríamos os espíritas imperfeitos, somos nós. Nós ainda trazemos muitos vestígios de animalidade, de sensualidade. Nós ainda temos raízes profundas de egoísmo, de orgulho. Agora, o que nós não podemos conceber em nós, não nos outros, porque cada um é responsável pelo seu caminho, é nos rendermos a isso, é nos deixarmos provocar por isso. A gente vê alguma coisa que não gosta, vai lá e derrama nos comentários algo que é muito triste de ler. Nós estamos falando, a boca está falando daquilo que está cheio o coração. Então atentemos para o que nós estamos dizendo, porque a nossa missão é pregar a palavra divina. E qualquer frase, qualquer ato, qualquer pensamento é a pregação. Porque isso vai se imantando na atmosfera do mundo. Não há somente uma poluição material que afeta a nossa humanidade, nosso planeta Terra. Existe uma poluição espiritual. E é por isso que nós espíritas carregamos o compromisso com essa missão de pregar a palavra divina. Então, os déspotas domésticos, os tiranos domésticos, estão entre nós. Muitas vezes somos nós. Temos famílias separadas por diferenças de opiniões. Ainda há poucos dias assisti a uma minissérie histórica, a época em que aqueles que tinham uma crença diferente da crença do rei eram obrigados a abandoná-la, sob pena de irem para a prisão, de serem executados. Era a época do despotismo, do absolutismo. E quantos dos absolutistas, dos déspotas, estão renascidos hoje?
querendo impor as suas crenças a ferro e fogo àqueles que pensam diferentes. E olha que nós estamos recolhidos na grande rede do Espiritismo, porque precisamos disto. Precisamos compreender que o ser humano tem uma trajetória evolutiva, que nós nos alternamos de papéis ao longo das vidas sucessivas, que estamos todos fadados à perfeição relativa, que somos filhos do mesmo Pai, que a vida não se encerra no túmulo, não começa no berço. Esses princípios têm que fazer eco nas nossas vivências. Ou então, ingressamos na vida com os resquícios do absolutismo, do despotismo e sairemos dela assim, desperdiçando, quiçá, mais uma existência, tendo que recomeçar outra vez, porque a lei divina é de misericórdia, é de perdão, é de justiça. Mas, se quisermos ser felizes mais cedo, porque a felicidade não é um privilégio, uma conquista, devemos pregar a palavra divina. Diz mais Erasto: sim, todos vós, homens de boa fé, que acreditais na vossa inferioridade, em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade, e de derrubai o culto do bezerro de ouro cada vez mais invasor. E ele encerra com um alento: ide, Deus vos conduz. A missão do Espiritismo é destruir o materialismo, esse modo de vida que tem nos infelicitado tanto, que tem feito com que as diferenças que surgem para que cada um possa exercitar aquilo que tem e colocar ao serviço do próximo, tem servido como distanciamento, como mote de perseguição, como mote de guerras. Nós temos cultuado tanto o bezerro de ouro que as nossas posturas engendraram um adversário invisível que nós não conhecemos, que nós não vemos, mas que está à espreita em todo lugar. E isto tem nos obrigado a nos unirmos, a pensarmos uns nos outros, a pararmos de guerrear dentro de casa, na rua, entre os países. Ou seja, a lei divina é perfeita, porque ela tem mecanismos que fazem com que, desrespeitada, nós voltemos a obedecê-la, mesmo que seja através da dor. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Na verdade, a dor é uma construção que nós, os eleitos de Deus, engendramos para a nossa própria retificação. Então, nós já estamos vendo os cientistas políticos, os cientistas econômicos, os cientistas sociais dizerem: nada mais voltará a ser como era antes. Nós precisamos de uma humanidade regenerada. Nós precisamos de um novo modo de vida, de um novo modo de vida. Nós precisamos de um desenvolvimento diferente, que preserve outros valores, que estimule a cooperação e não a competição. Nós precisamos de novos protocolos que protejam o meio ambiente. Nós precisamos verdadeiramente, em outras palavras, vivenciar um mandamento maior.
Nós precisamos amar a Deus e nós precisamos amar o próximo como amamos a nós mesmos. Então, meus queridos amigos, a outra frase da missão dos espíritas diz assim: ide e pregai, que as populações atentas recolherão felizes as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e paz. Há muitos corações sequiosos por estes momentos que propõem, que explicam, que trazem o conhecimento que os levará à felicidade. Porque existe uma exaustão. Este mundo materialista, confuso, sensualista, já provocou em muitas almas a exaustão, a saciedade. Por isto, a pandemia que nós estamos vivendo, continuamos vivendo, do suicídio. As criaturas perderam o endereço de Deus e o gosto pela vida. Porque não lhes parece mais ter significado esta vida. Aqueles que não se aliam ao mundo materialista, que não estabelecem adequação com esses parâmetros, sentem-se excluídos. Qual é a proposta que nós temos muitas vezes para os nossos jovens hoje? Principalmente aquelas famílias com mais recursos. Você tem que estudar, 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 fazer um vestibular, passar no vestibular para uma universidade que te dê dinheiro. E depois de passar nesse vestibular e concluir esta universidade, você tem que estudar, 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 fazer mestrado, fazer doutorado, e você tem que ser o melhor. Às vezes a criatura não quer isso. Quando ela tem uma estrutura emocional, espiritual, já forjada nas lutas pretéritas, ela vai fazer o seu caminho independente daquilo que a família, os pais, os outros, a sociedade quer para ela. Mas e quando ela não tem? Começa a se sentir alguém que não atende às expectativas de ninguém. Começa a se sentir um estorvo para os outros. Isso causa dor. E o suicídio é uma forma de fugir da dor, não é da vida, é da dor. Então há muitas almas que estão sequiosas de ouvir: ei, você é filho de Deus, você tem o seu caminho, você tem uma alma amiga que vela por você, conversa com ela. Ela está sempre próxima. Ela te ouve, mentalmente te responde. Sai para a rua. Hoje não dá, mas olha da janela. Vê o sol, sinta a chuva, a brisa no rosto. O brilho das árvores, o trinar dos pássaros, que voltaram para muitos lugares onde não iam mais, em função do silêncio dos homens. Ei, você é imortal. Você tem uma alma que já caminha há séculos. Você já enfrentou tantas lutas. Esta é só mais uma. Tudo é transitório. Tem saudade de algum afeto? Haverá o reencontro, porque ele também vive. Ah, você quer o bem-estar? Faça o bem, faça a caridade, vá em busca do infortúnio, velado, oculto ou ostensivo.
Quantas almas estão precisando ouvir isto e observar aqueles que fazem isto? Então existem ouvidos, corações atentos para ouvir esses princípios, que não são só os princípios espíritas, não, são princípios gerais, universais, mas que o Espiritismo explica com racionalidade, com clareza, sem véus. E por fim, meus queridos amigos, Erasto nos diz: e depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Aqui tem um grande desafio. E não raro, nós estamos acostumados a levar os pequenos e simples que não nos contestam. É mais fácil. Mas por isso que o conhecimento espírita é tão importante, porque há momentos em que nós vamos ser chamados ao debate, a provar, a apresentar provas. E aí nós precisamos conhecer Espiritismo. Nós precisamos construir raciocínio lógico. Nós precisamos indicar bibliografias. E os grandes que nos desprezam, então? Quanta paciência, quanta força no coração, quanta resignação às vezes nós precisamos ter para estarmos em contato com estas almas. Lembro do general inglês que foi se encontrar com Gandhi e disse para ele: eu não sei como tratar você. Eu sei fazer estratégias de guerra, eu sei ir para o combate, eu sei lutar com aqueles que lutam comigo. Com o Senhor eu não sei como fazer, porque eu ataco os seus e o Senhor vem socorrer os meus. O Senhor não reage. Eu lhe faço mal. O Senhor em troca faz o bem. O que eu faço com o Senhor? Então, às vezes, nós também precisamos lembrar que nós somos discípulos de um mestre que foi para a cruz. Em alguns momentos nós precisamos aprender a silenciar, meus amigos, a usar a força da oração, a acender a luz da prece. Porque desta forma, muitas vezes nós dobramos um coração tirano, que não é na proposta do imediatismo, mas é ao longo do tempo. Então, amigos queridos, foi bom conversar sobre a mensagem dos espíritas, porque é um momento tão propício para todos nós vivenciarmos, vivermos, cumprirmos a nossa missão. O que é necessário para isso? Erasto também nos diz, porque ele diz que é chegada a hora em que deveis sacrificar à propagação do Espiritismo os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Então é momento de priorizarmos a propagação do Espiritismo. E vejam que os Espíritos não estão nos pedindo que abramos mão daquilo que é essencial. Eles estão dizendo que nós precisamos abrir mão das futilidades. E aí é muito bom nós relermos o Livro dos Espíritos,
para lá na lei do trabalho percebermos o que é acessório e o que é essencial. As futilidades. Quanto tempo nós temos desperdiçado em futilidades? Hoje que nós estamos reclusos aos nossos lares, a maioria de nós percebemos isso. Quanta coisa nós temos e perguntamos para quê? Então é um pequeno sacrifício que nós podemos fazer sim. Arme-se, diz ele por fim, a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera, é preciso que trabalheis. Trabalho. Trabalho é o grande processo educativo das almas. Por isso, o movimento espírita é uma fonte inesgotável de trabalho. E é um trabalho que nós fazemos sem muita dificuldade. Porque o arado está pronto, eu não preciso fazê-lo. A terra está esperando, nós já temos. É preciso que trabalhemos. E este trabalho, ele se torna muito mais simples quando nós o fazemos juntos. Por isso a unificação é tão importante. Nós temos o mesmo objetivo, a mesma missão. Caminhemos juntos. Nas reduções jesuíticas no passado, um grande cacique chamado Cepé de Araju, que nós tivemos a bênção de conhecer espiritualmente e saber um pouco da sua história através do venerando espírito de Oscar José Pitã. Conta-se que certo dia eles estavam no campo neutro, onde os caciques se reuniam para pôr fim às guerras. Era uma guerra que já durava muitas luas entre as tribos. E eles estavam no conselho de paz, sentado em círculo, quando o Cepé propôs aos guerreiros: irmãos, sentemos lado a lado. Eles acolheram aquele pedido, uns com espanto, outros com desdém. Mas o jovem cacique da tribo dos Charruas ergueu-se de pronto e sentou ao lado de Cepé. Ele então pousou a mão no ombro do jovem Morubixaba e disse: quando nós olhamos na mesma direção, nós vemos o mesmo campo, o mesmo relevo, temos a mesma visão. Quando sentamos em círculo, embora estejamos juntos, cada um tem a sua visão. Então, a visão comum, meus amigos, é esta que o movimento espírita nos traz, porque é um movimento de construções coletivas, de trabalho em rede, é o que vai nos assegurar a paz íntima, a paz nas nossas fileiras. E no dia que o mundo aprender a ter esta visão, nós teremos paz no mundo. Conta o Dr. Pitã que daquele dia em diante, os Charruas e os Guaranis nunca mais foram à guerra. Fiquemos em paz. Que Jesus nos abençoe.